mais uma aula de física comigo, professora Raquel. Oi, primeiro ano! Tudo bem com você? Vamos terminar de corrigir então esses exercícios sobre impulso, quantidade de movimento, teorema do impulso? Questão 1 aí pra gente. Um automóvel cuja massa é de 900 kg desenvolve velocidade de 108 km por hora, e aí ele já foi bonzinho com a gente, né? 30 metros por segundo. Quando o motorista pisa bruscamente no freio e, com desaceleração constante, isso aqui também é importante, consegue parar após 5 segundos. Determine a quantidade de movimento do automóvel. Vamos analisar. Item A. Imediatamente antes do motorista pisar no freio. Antes dele pisar no freio, ele viajava com velocidade de 30 metros por segundo. A gente sabe que a quantidade de movimento ela é a multiplicação da massa pela velocidade. Então, antes de pisar no freio, eu tenho uma quantidade de movimento inicial que é a massa em quilogramas, 900, vezes a velocidade inicial, que é de 30 metros por segundo. Então, a nossa quantidade de movimento vai ser de 27.000 quilogramas vezes metro por segundo. Essa unidade é gigante desse jeito mesmo. Tranquilo? Letra B. Ele me pede a mesma quantidade de movimento, só que agora 2 segundos após o motorista ter pisado no freio. Para eu saber a quantidade de movimento no instante 2, eu preciso conhecer a massa, que é invariável, e a velocidade no instante 2, que nós não sabemos, mas eu sei que esse cara desenvolve um MUV. A aceleração dele vai ser variação de velocidade por intervalo de tempo. Eu sei que a velocidade dele varia de 30 metros por segundo para 0, porque ele para, em 5 segundos. Então, a minha variação de velocidade foi de menos 30, porque é 0 menos 30, final menos inicial, sobre o intervalo de tempo, que é de 5 segundos. Então, esse cara desacelera 6 metros por segundo ao quadrado, beleza? Quem vai ser a velocidade no instante 2? É a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Eu coloco esses índices para me ajudar a me encontrar depois, beleza? Quem é a velocidade inicial? 30 metros por segundo. Quem é a aceleração? Menos 6. Que instante eu estou considerando? 2 segundos. Então, a nossa velocidade V2 ela é 30 menos 12, que dá 18 metros por segundo, tranquilo? Voltando aqui, então, para a quantidade de movimento, vai ser massa, 900 kg, velocidade 18. Jogou isso aí na calculadora, deu 16.200 quilogramas vezes metro por segundo. Tranquilo? Letra C. Calcule a quantidade de movimento ao fim dos 5 segundos mencionados no texto. O que acontece comigo depois de 5 segundos de desaceleração? Olha só, ele consegue parar. Então, a velocidade no instante 5 é 0. Quem vai ser a quantidade de movimento no instante 5? Massa vezes a velocidade nesse instante. Se eu estou parado, eu não tenho quantidade de movimento. Então, nesse instante, ela é 0. Beleza? Vamos para a próxima. O nosso exercício número 2 é um exercício da apostila, então acompanhe a leitura comigo aí. Apostila 3, página 57,
Exercício número 3. Um corpo de massa 2 kg desenvolve um movimento segundo a função horária S é igual a 10 mais 3t mais 2t². Calcule a quantidade de movimento desse corpo no instante 2 segundos. Vou anotar os dados que nós temos aqui então. Massa, 2 kg. Eu tenho função da posição, 10 mais 3t mais 2t². E ele me pede qual é a quantidade de movimento desse corpo no instante 2, que eu estou chamando aí de Q2, beleza? Para a gente saber a quantidade de movimento, nós precisamos conhecer a massa e a velocidade naquele instante. Então, se eu quero saber Q2, eu preciso conhecer a velocidade no instante 2, tudo bem? Só que aqui, esse cara me deu uma função da posição. Analisando essa função, eu vejo que ela é de segundo grau e, por isso, eu sei que esse cara desenvolve um movimento uniformemente variado. Eu sei que eu posso escrever a função da velocidade dele como V0 mais AT. Então, se eu quero conhecer a velocidade no instante 2, eu preciso conhecer V0, eu preciso conhecer a aceleração e a gente já determinou que quer esse tempo no instante 2, beleza? Se a gente comparar essa função que ele me deu com a função horária da posição, que é escrita S é igual a S0 mais V0t mais AT² sobre 2, veja só, eu preciso de V0. Aqui na nossa função, V0 é quem multiplica a letra T com o expoente 1. Que número multiplica a letra T aqui com o expoente 1? Mais 3. Então, essa aqui é a nossa velocidade inicial, beleza? Só que eu também preciso conhecer a aceleração. E eu sei por essa aqui, ó, que a minha aceleração sobre 2 é quem multiplica t². Lá na nossa função, nós temos que este número ele é mais 2. Então, eu tenho que a sobre 2 desta função precisa, na função que ele me deu, ser igual a 2, todo mundo positivo. Então, nossa aceleração é de 4 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente agora consegue escrever essa velocidade V2. V0 vale 3, a aceleração vale 4 positivo e isso multiplica o instante 2 segundos que nos foi pedido, beleza? Só o 4 que está multiplicando 2 nesse caso aí. 4 vezes 2 é 8. Mais 3, a nossa velocidade é de 11 metros por segundo. Então, agora eu posso voltar lá para o cálculo da quantidade de movimento. Quantidade de movimento no instante 2 vai ser massa, 2 kg, vezes a velocidade nesse instante, que é de 11 metros por segundo. Quem é a quantidade de movimento, então? 22 quilogramas vezes metro por segundo. Tranquilo? Vamos para a próxima, então? Continuando os exercícios da apostila, na mesma página aí, nós temos o exercício número 5, que diz o seguinte: no instante em que uma bola de 0,5 kg, então eu já vou anotar aqui que a massa é de 0,5 kg, atinge o ponto mais alto após ter sido lançada verticalmente para cima com velocidade inicial de 10 metros por segundo, seu momento linear tem módulo, e momento linear é a mesma coisa que quantidade de movimento. Como sempre, vamos fazer um desenho. Eu tenho aqui o chão e a minha bolinha foi lançada para cima com uma velocidade inicial de
10 metros por segundo. Ele me pede qual é a quantidade de movimento quando ela chega no ponto mais alto. Ela chegou, então, aqui no ponto mais alto. Vou representar aqui uma altura máxima e a gente quer saber qual é a quantidade de movimento quando ela chega nessa altura máxima, beleza? A gente já está cansado de saber que a quantidade de movimento, ela depende da massa e da velocidade naquele instante. Pensa comigo assim, quando essa bolinha chegou na altura máxima, ela deixou de subir para começar a descer. Ela inverteu o sentido do movimento. Para isso, ela precisa parar. A velocidade dela nessa altura máxima é 0. Então, não importa a massa dessa bolinha. Se a velocidade é 0, a quantidade de movimento nesse ponto de altura máxima vai ser 0, beleza? E lembra, a quantidade de movimento é a mesma coisa que momento linear. Então, ficou aí pra gente a alternativa C. Tranquilo? Vamos seguir? Estamos na página 60, o exercício agora é o número 9, beleza? Diz assim, um peixe de 8,6 kg nadando para a direita a 1 metro por segundo engole um peixe de 0,4 kg que nada na sua direção a 3 metros por segundo, como indicado na figura. Vou desenhar os nossos peixes aí. Tá aí o nosso desenho lindo, maravilhoso. É tipo um tubarão e uma piaba, né? Tubarão é exagero, mas enfim, nas proporções aí, né? Olha só, ele me pede o seguinte, o módulo da velocidade do peixe maior imediatamente após engolir o menor. Eu vou chamar o peixe maior, como eu sou muito criativa, de peixe A, beleza? E o peixe menor eu vou chamar de peixe B. O que vai acontecer aqui é que eles vão sofrer uma colisão, beleza? Ah, professora, mas vai engolir. Eu bati tanto que eu coloquei ele para dentro. Eu vou adicionar a mim a massa desse cara. Tranquilo? Nós sabemos que a quantidade de movimento, ela se conserva nesse tipo de colisão, beleza? A quantidade de movimento que você tem antes do choque, antes de um engolir o outro aqui, você precisa ter depois. Tranquilo? Então, essa situação que nós temos aqui mostra o antes, beleza? Depois, o esquema vai estar aqui embaixo, olha só. Essa aqui é a nossa situação de depois, beleza? Que massa eu tenho agora? Eu tenho a soma dessas duas massas. Então, eu tenho aqui 9 quilogramas, que eu vou supor que, como é o peixe maior, que vai continuar se movendo para a direita. Então, nas duas situações, eu vou colocar para a direita como positivo, beleza? Lembra que quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, tranquilo? Quem é a nossa quantidade de movimento antes da colisão? O sistema são os dois peixes, não é? Então, eu tenho quantidade do peixão, que é o A, mais, porque eu sempre somo as quantidades de movimento, beleza? A quantidade de movimento do peixe B. Qual é a quantidade de movimento que eu tenho depois? Eu tenho a quantidade de movimento do peixe, que agora ele é AB. Tranquilo? Estão os dois juntos. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então, para o peixe A, antes da colisão, vai ser massa do peixe A vezes a velocidade do peixe A. E essa velocidade, ela é positiva pelo que nós adotamos, beleza? Mais a quantidade de movimento do peixinho B, que vai ser massa do peixinho B
vezes a velocidade do peixe B. Mas olha só, antes da colisão, esse peixe B, ele se move para a esquerda, no sentido contrário ao que nós adotamos positivo. Então, a velocidade dele vai vir negativa, beleza? Menos VB. E isso precisa ser igual à massa do peixe AB vezes a velocidade que eles se deslocam juntos. Positivo porque está no mesmo sentido que a gente adotou positivo. Tranquilo? Massa do peixe A, 8,6. Velocidade, 1. Mais massa do peixe B, 0,4, vezes a velocidade 3,5, só que negativa. É igual massa depois da colisão, 9 kg, velocidade que nós estamos buscando. A nossa multiplicação aqui ficou assim, ó, 8,6 do jogo de sinal, mais vezes menos é menos, essa multiplicação dá 1,4, igual a 9 vezes a velocidade agora do conjunto. A divisão vai dar 7,2 positivo. Já vou mandar o 9 dividindo para cá. A velocidade do conjunto, então, vai ser 0,8 metros por segundo. E aí, tá vendo que eu encontrei essa velocidade AB positiva? Significa que eu já tinha escolhido o sentido correto. Esse peixe grandão, ele vai continuar se deslocando para a direita, beleza? Essa velocidade aqui que era o AB. Muito tranquilo, não é? Vamos para a última? Já vou te pedir desculpas porque não era o exercício 11 que eu queria o exercício número 12. O 11 a gente ainda não consegue fazer porque ele fala de energia, beleza? Apostila 3, página 60, exercício número 12. Vamos ler juntos. Uma bola com 0,20 kg de massa movimenta-se com velocidade de 5 metros por segundo, bate contra uma parede, retornando na mesma direção original e com mesma velocidade em módulo. Qual o impulso, módulo, direção e sentido aplicado pela parede na bola? Olha o nosso esqueminha aqui. Tá aí representada a nossa figura, beleza? Antes do choque, ela tá indo para a parede com 5 metros por segundo e depois ela tá se afastando da parede com 5 metros por segundo, beleza? O que aconteceu aí? Ela só inverteu o sentido do movimento, beleza? Ela bateu na parede, parou e voltou com a mesma velocidade, beleza. Para isso, ela precisa ter recebido da parede um impulso que jogue ela para voltar. Então, o impulso dado pela parede vai ser, eu já consigo dizer, que vai ser horizontal para a esquerda. Por que horizontal? Porque a velocidade está na horizontal, tranquilo? Porque para a esquerda? Porque ela deixou de vir para a direita e passou a ir para a esquerda, tranquilo? Como ele está me pedindo informação de impulso e eu só tenho dados de velocidade e de massa, eu vou usar o teorema do impulso, que me diz que o impulso que eu promovi num corpo é igual à variação da quantidade de movimento. Então, o nosso impulso vai ser quantidade de movimento final, depois, menos quantidade de movimento inicial antes do choque, beleza? Vou fazer aqui separadinho, porque quando eu sei para onde o impulso foi dado, eu escolho esse sentido como sentido positivo, beleza? Porque daí eu já saio com o sinal correto nas minhas continhas, tranquilo? Quem vai ser, então, a quantidade de movimento antes da colisão?
massa vezes velocidade antes. A massa, ele deu pra gente ali no enunciado, 0,2 quilogramas, e tem que ser em quilogramas. A velocidade de A, que é antes, está para a direita, no sentido contrário ao impulso que nós determinamos positivo nesse sentido para a esquerda. Por isso, essa velocidade ela vai vir negativa, de 5 metros por segundo. Então, antes eu tenho uma quantidade de movimento negativa de 1 quilograma vezes metro por segundo. E depois da colisão? A minha quantidade de movimento continua sendo massa vezes velocidade, só que agora a velocidade de depois do choque. A massa continua sendo a mesma, ela não deixou pedaço e nem incorporou massa, a bolinha, não é? E a velocidade está no mesmo sentido do impulso que nós determinamos positivo, beleza? Para a esquerda. Então, ela vem positiva de 5. Quem vai ser a quantidade de movimento depois? Então, 1 quilograma vezes metro por segundo. Vou voltar aqui em cima que o nosso impulso vai ser o que de depois, 1 quilograma vezes metro por segundo, menos, porque era uma variação da quantidade de movimento, e agora eu olho antes do choque, QA, que é menos 1, beleza? Deixando bem claro para você, esse menos é da variação. Variação é sempre final, depois, menos inicial, antes, tranquilo? E esse menos aqui, ele veio da nossa quantidade de movimento antes, beleza? Não confunda. Fazendo o jogo do sinal aí, o 1 aqui primeiro ficou positivo, ele já era positivo, menos vezes menos é mais 1 dá 2, e a gente pode medir na mesma unidade de medida da quantidade de movimento, quilogramas vezes metro por segundo. Esse é o módulo do impulso, direção horizontal, sentido para a esquerda, pelo que a gente combinou no comecinho da nossa resolução. Se você se organiza com os vetores, com os dados, não tem erro, é muito tranquilo, beleza? Assiste de novo se for preciso, anota suas dúvidas, a gente se vê. Beijinho! Tchau!